Bem-vindo ao canal Quadros e Balões, um canal que tem por objetivos a discussão de valores culturais, artísticos, literários, pedagógicos, de entretenimento, das histórias em quadrinhos, entre outros. Meu nome é Humberto. Se você é fã ou quer conhecer esta forma de linguagem, sinta-se acolhido. Voltamos a seguir a nossa vinheta. Há algumas semanas atrás, surgiu uma polêmica sobre se deveria ou não existir um partido nazista legalmente no país por conta de declarações de um podcaster, que eu não vou colocar aqui o nome, para não dar mais visibilidade do que teve naqueles dias. E naquela semana também tivemos aí, dentro da cultura dos quadrinhos, uma questão anti-vacina e uma rádio que tem um canal no YouTube no dia seguinte a essa declaração desse podcaster, demitiu um BBBzinho metido a intelectual por ter feito um sinal jocoso que era feito um levantamento de mão que era muito característico na época da Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Também não vou falar aqui, também não vou fazer esse gesto porque seria absurdo perante aquilo que eu acredito. Pois bem, por que eu estou aqui depois de tanto tempo de ter passado todas essas semanas? Porque eu sou professor e na época eu achei por bem não falar nada, deixar um pouco aí a poeira baixar, para não pensarem também que eu estava me aproveitando do fato. Mas fato é que também não posso deixar passar a minha opinião a respeito do tema, que é um dos motivos do canal, que é a questão pedagógica, literária e cultural a respeito de diversos temas. Naquela semana, então, nós tivemos aí esse podcaster que estava no programa entrevistando dois deputados. Uma era a deputada federal Tabata Amaral e o outro era também um deputado, se não me engano, era o Kim Kataguiri. A deputada, ela se pronunciou prontamente a essa declaração do apresentador do podcast, colocando-se exatamente contra essa ideia absurda de termos um partido nazista constitucionalmente aceito no país. Para quem não sabe, nazismo ele foi instituído na Alemanha pela extrema-direita e tinha como princípios a hegemonia da raça ariana em detrimento de outras raças. E aqui fica declarado biologicamente que não existe raça na espécie humana. Quando nós falamos em raça, subentende-se que existe alguma barreira cromossômica, gamética, que impeça dois indivíduos de se reproduzirem. E na espécie humana isso não existe. Uma pessoa
japonesa pode ter relações sexuais com uma brasileira e dessas relações nascer uma criança normalmente. Então, na espécie humana, entre outras coisas, não existe essa questão de raça, não existe essa separação. Podemos falar em separação étnica, mas não em racial, como acontece, por exemplo, com os cachorros, que ali sim você pode falar em raça. Por exemplo, você quando quer cruzar um São Bernardo com um Poodle, isso fica praticamente impossível. Mas se você quer genes do Poodle e do São Bernardo, você utiliza de artifícios para que o filhote acabe ganhando esses genes. Então você cruza o Poodle com uma outra raça um pouco maior e o São Bernardo com uma raça um pouco menor. E dessa união desses dois filhotes, agora você põe eles para cruzarem e você vai ter nesse novo filhote ou nessa nova ninhada genes de Poodle misturados com genes de São Bernardo, por exemplo. Outra questão do nazismo é que ele é um sistema higienizante social. O que isso quer dizer? Se o nazista, achar que determinado indivíduo ele faz parte de uma raça inferior, essa raça inferior tem que ser eliminada da face da Terra. Se algum ser humano nascer com algum defeito físico, esse ser humano tem que ser eliminado. Então, o nazismo ele não é a melhor estrutura político-social que poderíamos ter aqui no Brasil. Até porque, se você for pensar, já existem aí os grupos neonazistas que atuam contra pessoas que nascem no norte e no nordeste brasileiro e que são agredidas e muitas vezes mortas por conta dessa falsa ideia de que quem nasce no norte e no nordeste é inferior tanto intelectualmente quanto fisicamente ou qualquer outra questão social. E nós temos aí no Brasil esses grupos neonazistas ainda atuando. Então esse podcaster, ele tem uma visão bastante equivocada e eu vou dizer uma educação muito limitada com relação ao que é o nazismo ou o fascismo perante os dias de hoje. Posso também afirmar que esse problema é uma questão que deveria ser tratada melhor dentro das escolas e principalmente dentro das universidades, porque a memória ela vai se tornando cada vez mais fugaz conforme o tempo vai passando. As pessoas que viveram aquela época já estão desaparecendo do nosso seio. Afinal, faz o quê? 80 anos que terminou aí a Segunda Guerra Mundial, quase 80 anos, e as pessoas que sobreviveram a campos de concentração, a situações produzidas pelo nazismo, elas estão desaparecendo e a sua memória também vai se desfazendo no nosso dia a dia. No caso aí, naquela semana ainda tivemos um caso com a editora Pipoca e Nanquim, que estava lançando uma revista em quadrinhos chamada Arena, em que um dos autores, no caso o desenhista,
se posicionou nas redes sociais com um perfil que não era muito conhecido pelos editores. Ele se posicionou contra a vacina, especificamente a nossa vacinação que está ocorrendo agora por conta da Covid-19. E aí a grande pergunta que se faz para esse tipo de sujeito, ele queria o quê? Não ter vacina e termos aí 1 milhão de pessoas mortas? Ou ele esperava que a vacina demorasse mais tempo para ser produzida, para, entre aspas, dizer que ela tinha qualidade? Que eu saiba, conforme a ciência vai avançando e também a questão da tecnologia vai avançando, certos processos têm que ser diminuídos. E no caso aí especificamente da vacina, é natural que aconteça isso. Novas tecnologias, novos procedimentos, novas metodologias vão diminuindo o tempo entre o isolamento de vírus, de bactérias e a chegada de anticorpos ou antígenos que fazem com que o nosso corpo sobreviva a essas doenças provocadas por vírus e por bactérias ou outros micro-organismos. Então, não é possível ficar imaginando, olha, foi a vacina mais rápida sendo produzida. Ainda bem que foi a vacina mais rápida sendo produzida. A vacina da cachumba demorou 4 anos. A vacina da gripe, sei lá, décadas, 50 anos para chegar até nós. E aí a grande questão é, deixemos de produzir vacinas para quê? Para termos também novamente uma mentalidade nazista de limpeza da sociedade, só os fortes sobreviverão? Isso é inconcebível numa sociedade que se diz democrática e inclusiva. Nesse caso, a Pipoca e Nanquim veio a público, os editores colocaram um vídeo que ficou ali algumas horas no ar, esse vídeo não está mais disponível no canal, e eles estavam lançando esse livro Arena, e eu não sei como é que está a venda depois de toda a repercussão que aconteceu por conta do desenhista se posicionar com relação a ser anti-vacina. Nós estamos vivendo atualmente aqui no Brasil, parece que se abriram as porteiras da ignorância por conta aí da subida ao poder dessa direita ou extrema-direita que está nos governando, e acham que podem falar e dizer tudo o que querem, porque colocaram também na ideia que existe uma questão na nossa Constituição chamada liberdade de expressão. Na verdade, ela existe, mas a liberdade de expressão que está na Constituição, ela tem limites. Não dá para aceitar que esse limite seja extrapolado. Esses grupos de extremas, tanto direita quanto esquerda, eu também não sou esquerdista, extrema esquerda, tem que saber que eles podem ser responsabilizados tanto pelos atos quanto pelas palavras quando colocam esses atos e essas palavras dentro desse contexto chamado liberdade de expressão. O apresentador aí, esse podcaster, o programa perdeu o patrocínio por conta aí dessa declaração, e no dia seguinte ele veio a público, por exemplo, dizendo que estava bêbado no dia e pediu desculpas pelas declarações equivocadas. Pois bem, quem está bêbado não vai trabalhar. E nós sabemos biologicamente que o álcool
ele tem ali um fator que ele quebra algumas barreiras psicológicas e também barreiras como é que eu vou dizer, de soltar a língua. Quando a pessoa está sã, ela não faz isso. E deu no que deu. E depois esta plataforma aqui, o YouTube, acabou bloqueando outros vídeos que ele estava tentando produzir e também tirar uma renda. Pois bem, ele estava se sentindo perseguido. Então nós perguntamos, e as pessoas que foram perseguidas pelo nazismo, pelo fascismo, o que você acha disso agora? E foi uma visão acertada, eu creio, desta plataforma, porque pessoas desse tipo, elas são perigosas para a sociedade. Pensando também nessa questão antivacina, anticiência e também sobre nazismo e fascismo, eu vou apresentar aqui algumas obras que deveriam estar sendo discutidas na escola, tanto dentro da biologia, quanto da filosofia, da história, ou qualquer outra disciplina que possa contribuir para que, com a educação, esses erros grotescos que aparecem na nossa sociedade acabem diminuindo e também acabem, a longo prazo, desaparecendo. Nós estamos mais ou menos aí no início do ano letivo e aqui vai a minha contribuição tanto para a história, quanto para a biologia, quanto para a filosofia, que possa ser discutido dentro da escola. Nesse caso, vou começar apresentando aqui alguns vídeos que poderiam ser utilizados como fator de discussão. Essa série aqui maravilhosa dos anos 80, Cosmos, que ela está disponível no YouTube, inclusive, todos os episódios, dá para um professor de ciências ou biologia, física, química trabalhar, embora alguns temas estejam um tanto quanto defasados, por conta exatamente que a ciência evolui, mas pode servir como um start para a discussão científica. São 3 episódios, se não me engano, e temos aqui em vídeo esse material. Um outro filme que poderia ser discutido em biologia é Gattaca, embora esse vídeo seja um tanto quanto devagar, mas ele coloca algumas questões biológicas muito pertinentes com relação a essa questão do que é uma raça e o que pode ser feito com a genética. Temos aqui também A Vida é Bela. Opa! Aberto. Questão do nazismo, de maneira bastante simples, e não podemos deixar de falar sobre a lista de Schindler, ganhadora do Oscar, junto com A Vida é Bela, também ela ganhou Oscar, que fala sobre nazismo. E um outro filme que poderia estar aqui também falando sobre nazismo é O Pianista, e O Rei Leão também é outro desenho animado da Disney que ele tem ali um viés no meio da projeção, que fala sobre nazismo de maneira alegórica. Um outro filme que eu não tenho aqui na mão agora é Roger Rabbit, que também poderia ser trabalhado dentro da escola
por conta aí da questão da nazismo e sistemas autoritários. Vamos passar aqui para quadrinhos, que é exatamente o perfil deste canal. A primeira obra que deveria estar sendo colocada em todas as escolas é Maus. Isso aqui deveria ser obrigatório ler e fazer um trabalho, nem que seja semestral. Eu sei que é uma obra bastante longa, tem 400, 300 e poucas páginas, dependendo do aluno ele vai demorar para ler, mas não tem problema, isso aqui deveria estar na escola para ser discutido. Outra questão é Diário de Anne Frank, também baseada numa história real, já que ficam falando, mas isso aqui não é real, é uma ficção, não tem problema. Temos aqui uma novelização baseada no livro de Anne Frank, que morreu por causa do nazismo. Existem outras versões desse diário, e algumas escolas receberam através do PNLD literário. Então deveria ser trabalhado também dentro da escola. Questão de regimes autoritários, não poderia deixar de colocar aqui V de Vingança, de Alan Moore e David Lloyd. Essa revista aqui é muito importante para se discutir essa questão de regimes autoritários e que cerceiam a liberdade das pessoas. Tem aqui um fundo do livro 1984, mas é muito importante. Outra também baseada em fatos reais, Marjane Satrapi, Persépolis, também outra obra que deveria ser obrigatória na escola. Fundo Nacional de Educação, olha aqui, ó. Sobre o regime teocrático que se instituiu no Irã a partir de 1979. As pessoas perderam a sua liberdade e ela estava ali para viver essa situação. Aqui nós temos outra história em quadrinhos baseada em fatos, O Boxeador, baseada na história real de Herzko Haft, que com 16 anos ele foi parar num campo de concentração e ali ele lutava com outros prisioneiros para tentar sobreviver. Também uma história muito tocante e que deveria também estar dentro das escolas para discussão. Indo para a parte ficcional, temos aqui Caveira Vermelha, o Mal Encarnado, sobre nazismo. Para quem não sabe, o Caveira Vermelha é um nazista da época do Capitão América, e aqui nos conta exatamente a ideologia desse vilão. Tem muitas questões aqui que podem ser também trabalhadas em sala de aula, porque tem baseado, alguns relatos foram colocados aqui, e questões históricas também. Com relação à questão do que é a liberdade, temos aqui uma parábola chamada Leões de Bagdá, de Brian K. Vaughan e Nico Heinicke, e
trata sobre liberdade na época em que os Estados Unidos acabaram invadindo o Iraque. E 3 leões acabaram escapando do zoológico. Brian K. Vaughan tinha lido sobre esses leões numa notícia, e essa notícia acabou gerando essa parábola sobre liberdade, que também é muito interessante de ser discutido isso em regimes autoritários, por exemplo. Aqui nesse livro, O Perfeito Estranho, de Bernie Krigstein, nós temos uma história chamada Raça Superior, que fala sobre nazismo. Deixa eu abrir aqui. É um livro em preto e branco, como podem ver, e tem aqui uma história bastante interessante sobre essa questão do nazismo. Isso aqui foi publicado lá na década de 50, década de 60, e também poderia ser discutido ou servir como material de discussão. Outra revista que pode servir para isso é X-Men, Deus Ama, o Homem Mata. Aqui também tem uma questão bastante filosófica sobre raça e puritanismo, e ainda tem a questão religiosa envolvendo aqui os X-Men. Falando em supremacia, regimes teocráticos, não pode-se deixar de comentar o Conto da Aia, que é uma história em quadrinhos, uma adaptação do livro O Conto da Aia, de Margaret Atwood. Tem um vídeo no canal da minha colega Ana, Mundos Possíveis, em que ela destrincha esse livro, não a revista em quadrinhos, mas o livro que originou essa revista em quadrinhos. Se você quer entender como o nazismo subiu ao poder na Alemanha, temos aqui essa novela ficcional chamada Berlim, de Jason Lutz, que ele demorou aí, acho que 20 anos para concluí-la. Tá? É grossa? É. Mas é uma revista bastante pungente na sua questão em mostrar o que acontece quando pessoas se calam perante regimes autoritários. Temos aqui também o livro Caput, adaptado por Guazelli, sobre o fascismo, também na Itália. E fanatismo ideológico, racismo, valores distorcidos, mascarados de pureza espiritual e ódio à vida. Tá? Isso aqui é também uma preciosidade para ser trabalhado em escola e colocar aí em perspectiva essa questão que está ainda, já deveria ter sido superada, mas infelizmente os seres humanos são uma racinha tenebrosa. Temos aqui do Júlio Cavalheiro, 1939 a 1945, e a Guerra de 1914 a 1918, lembrando que a Segunda Guerra Mundial só existiu por causa desta guerra aqui anterior a ela. E ele faz um trabalho belíssimo, com arte toda em preto e branco,
nos mostrando aspectos da Segunda Guerra Mundial. Tá? Muito bom. E para pensar aí a questão da guerra, não podemos deixar de comentar o relatório de Brodeck, baseado no romance de Philippe Claudel, desenhado, escrito ou adaptado por Manu Larsenet. Isto aqui também é uma obra que bate fundo quando se fala em discussão sobre guerra, sobre racismo, sobre pessoas que se julgam superiores a outra. Logo, logo nós teremos aqui uma resenha dessa história em quadrinhos. Falando em questão de superioridade, não poderíamos também aqui de colocar, embora seja uma revista infanto-juvenil, Jeremias Pele, em que é retratado aí a condição dos negros com relação à cor de sua pele. Então esse menino aqui, o Jeremias, ele passa poucas e boas por conta aí da questão racial, e essa revista ela deveria também ser obrigatória de estar em todas as escolas, de 6º até 3º ano, para discussão de valores com relação a direitos humanos, que muitas vezes aqui no Brasil são deixados de lado por conta da questão da cor da pele. Outro que deveria estar sendo discutido em escolas é Tina, de Fefe Torquato, também do Maurício de Souza, chamada Respeito, questão da mulher na sociedade. Também seria interessante colocar isso aqui em escolas para ser trabalhado pelos alunos. Desenhos belíssimos da Fefe Torquato. E pegando aí uma questão também mais ficcional, não podemos deixar de colocar aqui Crise Final, a respeito do personagem Darkseid. Ele tenta dominar a Terra por conta aí da equação antivida. Também existe aí uma metáfora bastante grande com relação a nazismo, supremacia e controle social. E antes que eu me esqueça, uma outra obra que eu deveria já ter colocado aqui na mão, que também é uma questão sobre a luta do ser humano por liberdade, é Crise nas Infinitas Terras. Aqui ela tem um fundo também de luta contra o nazismo, embora isso aqui seja de super-heróis. Tá? Então, caso você precise de material de leitura, estamos aqui contribuindo com essa leitura inicial. Não estou batendo martelo que eu saiba mais do que todo mundo, ou que quadrinhos e filmes vão melhorar a vida das pessoas, mas eu ainda acredito que a leitura, o aprendizado podem acabar com essas discrepâncias sociais, políticas, religiosas que nós temos na nossa sociedade, tanto brasileira quanto mundo afora. Obras não faltam, e essas obras eu sempre bato na tecla que elas devem ser trabalhadas dentro da escola, que é o único lugar que a cultura ela tende a fluir de maneira mais objetiva e mais rápida dentro
dessa nossa sociedade. Não é nas redes sociais, não é na televisão, porque a televisão também ela trata disso, mas muitas vezes por conta aí de patrocínio, não tocam nesses assuntos. Então, espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, principalmente para o espectador deste canal e também para os professores que precisem de material de apoio para a discussão desses temas relevantes que não podem ser esquecidos de maneira alguma, porque uma sociedade que esquece esses temas, a tendência é ela se tornar uma sociedade estéril, se tornar uma sociedade em que, quando são esticados certos valores, vamos esticar aí para ver até onde vamos ter uma resposta, um dia não há uma resposta. E aí certos aspectos políticos, sociais tomam conta e a sociedade, em vez de avançar na questão de tentar diminuir a distância social, ela aumenta essa distância cada vez mais. Espero, como disse, que tenha contribuído para iniciar aí a discussão. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar ao final do vídeo e também colocar ali nos comentários o que você achou. Seja educado para não ser cancelado. Um abraço a todos.